seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Meu nome é Bruno Galvão, o seu professor de Ciências. Vou falar com você hoje, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, sobre solos. Quais são os objetivos principais dessa aula? Permitir que você, aluno, possa compreender a função e a formação do solo, classificar os tipos de solo, e identificar também os impactos ambientais que estão relacionados ao solo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de cada uma dessas partes aí, relacionando o solo também no final com os impactos ambientais. O que seria o solo, então? O solo, ele é a camada superficial, sólida da crosta terrestre, composta por material orgânico e inorgânico. Então, o solo trata dessa camada mais superficial da crosta terrestre e essa camada ela é formada tanto por matéria orgânica quanto inorgânica. Quando eu penso em matéria orgânica, eu estou falando de seres vivos ou restos de seres vivos. Quando eu falo em material inorgânico, eu estou falando, por exemplo, dos sais minerais, sais em geral. Água também, com certeza. E qual seria a importância do solo? Primeiro, o solo é fundamental para a existência do ecossistema terrestre. Logo entenderemos isso melhor. Para o homem, é fundamental na agricultura, pecuária e várias outras atividades humanas. Então, o solo ele é importante tanto para a natureza, para a manutenção do ecossistema terrestre, como é importante também para as nossas atividades humanas, como é o caso da agricultura. Como que o solo surgiu? Como que o solo é formado? Quais são as camadas do solo? Ou ele só tem uma camada? Vamos ver isso. O solo é formado pela fragmentação de rochas magmáticas sobre força da ação do vento, da chuva, da temperatura ao longo de milhares de anos. E essa ação desses componentes abióticos ou não vivos, como é o caso do vento, chuva e as mudanças de temperatura, nós chamamos de intemperismo. Então, quando o planeta Terra foi formado, nós fazemos parte de um grupo de planetas que se chama planetas rochosos. Basicamente, porque o nosso planeta é composto por rochas. E mesmo quando você pensa, a maior parte do planeta Terra é água, não é assim. A maior parte da superfície é água, mas lembre-se que abaixo do oceano você também tem um fundo sólido, formado de rochas também. Então essas rochas, no começo, elas eram somente o que nós chamamos de rochas-mãe. Ainda não havia solo, você tinha aquela rocha dura, que foi sofrendo a ação de intemperismo, chuva, vento, mudanças de temperatura, que foram transformando essa rocha-mãe no que nós conhecemos hoje como solo, que é essa camada superficial, que é possível até que nós possamos usá-la para plantio, onde nós temos o crescimento de vegetais. Ainda sobre formação do solo. Nós não podemos esquecer, então, a ação também de micro-organismos decompositores, bactérias e fungos presentes no solo, que fazem a reciclagem da matéria orgânica. Então, quando eu disse para você, olha, o solo ele foi formado através de intemperismos, a ação de chuva, vento, etc., em cima de uma rocha que ela era inteiriça, que nós chamamos de rocha-mãe, nós temos aí, então, a ação desses intemperismos formando a parte inorgânica do solo, ou seja, os sais minerais, porque os sais minerais vêm das rochas. E aqui nós estamos considerando também a ação de fungos e bactérias. Os fungos e bactérias vão ter essa ação de decompositores que são, ou seja, decompondo a matéria orgânica, decompondo matéria viva, e esse material vivo é que forma a parte orgânica do solo. Nesta figura, vou mostrar para você quais são as camadas do solo. Bom, olhando de baixo para cima, vamos começar aqui nessa letra R, que você tem a rocha-mãe. Então, essa rocha-mãe, ela é submetida a um intemperismo. Logo acima dela, nós temos essa rocha-mãe, que ela já foi
um pouco degradada, quebrada, que seria onde você já começa a ter uma transformação no solo. Logo acima, você já tem uma rocha que já foi muito desgastada, muito desagregada, muito quebrada. Então agora nós temos um solo ficando cada vez mais macio, vamos por assim dizer. Lembrando que lá no fundo você tem uma rocha-mãe que ela é muito, muito resistente, ela não tem nenhum quebrado. E à medida que você tem uma camada mais acima aqui, você vai enxergando que essa rocha ela vai sofrendo rachaduras e vai se quebrando cada vez mais e formando partículas cada vez menores. Quando chegamos nesse horizonte B aqui, o que nós temos então é uma rocha-mãe bem mais degradada, bem mais particulada. Aqui no horizonte A, nós temos então o primeiro horizonte mineral do solo. Esse horizonte ele é mais escuro, porque ele já pode conter humus. Então, nós já podemos ter ali presença de matéria orgânica. E, finalmente, a camada, o horizonte O, que é a camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. E é essa camada que abastece o solo com a matéria orgânica, principalmente. Vamos ver como isso acontece aqui no flip chart, para que você possa entender melhor esse processo. Imagine que este quadrado aqui está representando uma rocha-mãe. Uma rocha-mãe antes de você ter a formação do solo. E aí essa rocha-mãe começa a sofrer a ação do vento. O vento ele tem o poder de ir batendo nas rochas e ir raspando as rochas. Ah, professor, mas o vento é forte assim? Imagina o vento batendo numa rocha por milhares de anos. Eu não estou falando de 5 minutos, eu estou falando de milhares de anos recebendo a ação do vento. E milhares de anos recebendo a ação da chuva também. Então essa chuva vai batendo nessa rocha, a ação de vento e chuva sobre essa rocha durante milhares de anos. A ação da temperatura, ora faz calor, ora faz frio, ora chove. E à medida que faz mais calor, todos os objetos que existem no planeta Terra, todo o material, ele tende a dilatar. Já percebeu quando a gente sente calor, nossas veias costumam aparecer mais? A gente chama isso de dilatação. Até o ferro se dilata. Então as rochas também se dilatam no calor. Então no calor elas aumentam um pouco de tamanho. Isso que é dilatar, aumentar o volume. E no frio elas diminuem de novo. Imagina, aumentando, diminuindo, faz frio, faz calor. Isso vai acontecendo ao longo de milhares de anos. Todos esses efeitos da chuva, vento e do sol vão começando a criar rachaduras nessas rochas. E à medida que se criam rachaduras nessas rochas, mais água da chuva consegue infiltrar nessa rocha, não é verdade? Ao longo de milhares de anos vão aumentando as rachaduras, até que esse solo, principalmente nessa parte aqui, que recebe a ação do vento e da chuva primeiro, essa parte vai ficando cada vez mais quebradiça até formar pequenos grãos de rocha. Aqui você já tem a possibilidade de crescer alguns micro-organismos. Você ainda não tem matéria orgânica aqui, mas você pode ter o aparecimento de líquens. Líquens é uma associação de fungos com algas. As algas são capazes de fazer fotossíntese. Que é isso? Produzir o próprio alimento. E com isso, essas algas conseguem alimentar fungos. E os fungos ajudam as algas mantendo água nessa região. Essa associação de água, algas e fungos nós chamamos de líquens. E aí o solo se desenvolve mais ainda. Por quê? Porque agora o solo tem matéria orgânica, resto de alga e de fungo. E aí já permite que cresçam gramíneas. Já é capaz de crescer gramíneas. E gramínea, mais matéria orgânica para o solo. Até chegar a um ponto de desenvolvimento do solo que vai começar a suportar plantas maiores, como pequenos arbustos e mais para frente árvores. E tendo vegetal, você então tem matéria para os animais se alimentarem. E aí todo o ciclo da vida depende de plantas por causa disso, depende de fotossíntese. E aí para chegar nesse solo que eu mostrei aqui para vocês, precisa de passar por essas etapas.
Como os solos são classificados? Nós temos os solos arenosos. O solo arenoso, então, ele tem como partícula mineral predominante a areia e ele possui alta permeabilidade. O que é ser permeável? É ser capaz de deixar passar alguma substância. Mas quando nós falamos aqui de solo, estamos falando principalmente de ser permeável à água. Os grãos de areia são muito permeáveis à água. Quando você pensa, por exemplo, na praia, que a praia nada mais é que uma região onde você tem muita areia em contato com o mar. Você percebe que logo que uma onda bate sobre aquela areia, rapidamente aquela água do mar se infiltra na areia, porque a areia deixa passar água facilmente. Então, o solo arenoso é um solo rico em areia, portanto, é um solo muito permeável à água, deixa passar muita água. Solo argiloso. Então, agora nós temos um solo que não é rico em areia. A predominância é de argila. É uma partícula mineral mais fina e compacta do que a areia, tornando o solo menos permeável. Aqui está falando impermeável, mas ele não chega a ser completamente impermeável. Que fique claro que não quer dizer que a argila não deixa passar absolutamente nada de água, não. Não é assim. Quer dizer que o solo argiloso ele é menos permeável do que o arenoso, porque ele faz com que a água tenha uma dificuldade de passar por ele. Então, você tem aqui uma retenção maior de água no solo argiloso. Bom, o que seria a ideia disso aqui? Vou passar rapidinho aqui no flipchart mais uma vez. Imagina que você tem duas caixas, suponha que é do mesmo tamanho, desculpa a minha falta de proporção. Então você tem essas caixas aqui, elas são em formato arredondado, e aqui vamos supor que você tem grãos de areia, e eu vou representar esses grãos de areia grandes aqui, tá? Repare como eles se encaixam, né? Você não concorda que você tem um certo espaço aqui entre esses grãos de areia? Olha, por mais que eles encostem um no outro, vai ter alguns espaços entre eles. Esses espaços é por onde a água vai conseguir passar mais facilmente. Agora imagina desse lado aqui que você tem os grãos de argila. Só que a argila, vou até colocar um pouquinho aqui, senão vou ficar a aula inteira desenhando a argila. São grãos muito pequenininhos. Se os grãos são muito pequenininhos, vou colocar só 3 grãos aqui. Se eles são muito pequenininhos e estão encostados um no outro também, o espaço para a água passar entre eles é muito menor. Aqui o espaço para a água passar, olha só, no solo arenoso, onde tem areia e aqui argila. Como os grãos de areia são muito maiores, existe maior espaço entre eles. Por isso a água passa facilmente. No caso da argila, como os grãos são muito pequenos, o espaço entre esses grãos também são pequenos, daí a dificuldade para a água atravessar esses grãos. Bom, existe também um solo que nós chamamos de solo umífero ou orgânico. Como o próprio nome indica, existe predominância de matéria orgânica em decomposição nesse solo, que nós até chamamos de adubo, sendo muito fértil e excelente para a agricultura. Que fique claro que o solo ele não pode ser feito completamente só de matéria orgânica, nem completamente só de areia, nem completamente só de argila para que você faça uma plantação. Se o solo for feito só de areia, não tem como uma planta crescer ali, porque a água vai passar direto, não retém nutrientes. Se ele for só de argila, a água nem entra no solo e as plantas precisam de extrair água através das suas raízes e nutrientes também. E se o solo for só de matéria orgânica, aí vai faltar sais minerais. Então, um bom solo ele tem uma mistura equilibrada desses componentes. E é fundamental, obviamente, ter material orgânico, fonte de nutrientes orgânicos para as plantas também. Bom, além do tipo de solo, se ele é arenoso, se ele é argiloso, outros fatores também influenciam a permeabilidade do solo.
a capacidade de infiltração da água no solo, depende da cobertura vegetal, se esse solo é compacto demais, se ele foi amassado e isso faz as partículas deles ficarem muito próximas, ele foi compactado, e o grau de umidade mesmo do solo, dependendo ali da capacidade desse solo de reter água. Bom, além disso, temos alguns impactos ambientais que estão relacionados ao solo e são importantíssimos, nós devemos tratá-los. O desmatamento. O desmatamento, ele tende a desproteger o solo, o que causa a erosão e assoreamento de rios. Além disso, temos também um excesso de agrotóxicos que contamina o solo, rios e se acumula na cadeia alimentar. O que é isso? Quando você tem o desmatamento, você tem que pensar o seguinte. Lembra ali, quando eu mostrei ali no flip chart ali, que uma rocha exposta à ação do vento, da chuva, das mudanças de clima, essa rocha vai sofrer um desgaste? Se você tiver uma vegetação por cima daquele solo, é como se você tivesse uma capa protetora. Então você tem ali uma árvore que não vai deixar esse solo sofrer com a ação direta da chuva nem do vento. E mais, você ainda tem as raízes de gramíneas, de arbustos, de árvores, e as raízes elas vão firmar aquele solo, impedindo a erosão desse solo. As raízes são fundamentais para manter um solo firme. E também o excesso de agrotóxicos que utilizamos muitas vezes na agricultura tem um problema muito sério. Esses componentes químicos, esses agrotóxicos, eles podem infiltrar no solo junto com a água, uma vez que você tem que irrigar, e essa água vai formar uma água subterrânea no fundo do solo. Essa água subterrânea, ela vai parar nos rios novamente. Consequentemente, os agrotóxicos contaminam o solo e por isso contaminam os rios também. Outros impactos ambientais relacionados ao solo. As queimadas. As queimadas vão levar ao empobrecimento do solo, o que causa perda de produtividade de alimentos. Em cidades grandes, temos também a questão da impermeabilização dos solos, como é o caso do asfalto e as construções que vão causar enchentes. Então, nós temos outros dois impactos aqui. Queimadas. As queimadas, elas retiram nutrientes do solo. Então, isso é muito importante. Toda vez que você faz uma queimada, a queimada é sempre provocada pelo homem, para você vir com uma pecuária depois, né, que é a criação de gado, ou vir com a agricultura, essa queimada ela vai extrair alguns componentes do solo, vai transformá-los, eles não vão ser úteis. E nas grandes cidades, nós já sabemos, quando você asfalta uma rua, quando você constrói os prédios, você está tirando ali, você está tirando a permeabilidade do solo. Você tampa uma região que era terra, que absorvia água facilmente, e aí você põe um asfalto, que ele retém água. Isso aumenta as enchentes. Então, nós vemos com frequência notícias sobre enchentes, e as enchentes elas vão sempre ocorrer em regiões urbanizadas, não é à toa. Bom, vamos ver o que foi importante sobre o solo. Nós falamos sobre a função do solo, a importância dele, né, para que exista o ecossistema terrestre, para que existam as primeiras plantas e, com isso, possa existir toda a cadeia alimentar. Se não tiver planta fazendo fotossíntese no solo, não tem um animal que se alimenta de planta e não tem um animal que vai se alimentar deste outro. A gente está falando de cadeia alimentar. Então, toda a cadeia alimentar, toda a vida no planeta Terra depende da existência de organismos fotossintetizantes, os que produzem o próprio alimento. E esses organismos, na região terrestre, que são as plantas, precisam de um solo para crescer. Daí a grande importância do solo. Nós vimos a formação do solo, como que ocorre, o intemperismo, chuva, vento, as mudanças de temperatura que vão quebrando as rochas até formar o solo. Nós vimos a classificação dos solos, solos arenosos, solos argilosos, o solo umífero. E vimos aqui alguns impactos ambientais que estão relacionados ao solo, que é o caso de queimadas, que é uma questão que é muito séria hoje em dia. E também temos os casos das enchentes que são frequentes aí. Bom, espero que tenha gostado do assunto. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Vale a pena estudar um pouco mais sobre o assunto.
No mais, essas são as ideias de hoje, é o que eu queria ter falado para você. Eu agradeço a sua participação e desejo a você bons estudos.